Cá estamos nós para o nosso primeiro episódio do podcast, que inclusive não tem nome ainda, é isso que eu falei que ia comentar na hora, Lori. Não tem nome Sim. ainda do podcast, mas já tem o episódio 1, já tem uma convidada que eu amo de paixão e confio sem ressalvas no trabalho, inclusive por isso é a inaugural aqui comigo. Minha amiga do Bora, Lori, eu estava falando aqui agora, foi a pessoa que eu pensei quando eu idealizei a amostra de casos. E no ano passado a gente fez a primeira, depois houveram outras versões com outros colegas pistas que eu também sou fã, mas a Lori ela foi a primeira e continua sendo a minha amiga do Bora. E aqui a gente vai falar um pouco hoje, deixa eu inclusive abrir o meu script, sobre estilos parentais e a procrastinação. O título do nosso podcast é A Educação de Hoje é a Procrastinação de Amanhã. A Lori vai falar um pouco, especialmente sobre estilos parentais, e eu vou fazer um feat, né? Tentar fazer um link falando sobre procrastinação. E aí, nesse caso, a gente vai tentar entregar um conteúdo desses que a gente entrega em terapia, né, Lori? Eu falando de procrastinação com o meu povo, você falando sobre estilos parentais, sobre orientação aos pais que precisam lidar com as crianças e dificuldades que eles venham ter, e como manter as intervenções que você faz de sessão. Então, a gente vai fazer esse feat para ficar bem construtivo. Nesse caso, antes inclusive de apresentar a Lori, eu quero apresentar a proposta desse podcast, que não tem nome, mas já tem uma proposta. E a proposta dele é ser um ambiente de educação. Então, o nosso objetivo ele é educativo. Quero dizer, a gente objetiva entregar informação, e mais do que informação, conhecimento, que é o agregado de informações, né? E conhecimento prático para você utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, nesse tema, nessa temática aqui, você que é pai, que tem crianças bem novinhas ou pré-adolescentes e quer saber como lidar de uma forma a favorecer o florescimento emocional ou não tornar a experiência dessa pessoa com os estudos mais difícil do que precisa ser, e aí acabar fomentando, por exemplo, procrastinação nos estudos. Então, tudo isso é pensado para ser um processo de educação, realmente. O termo que eu adoro é psicoeducação, e aí, nesse caso, é o nosso intento. Como eu comentei com a Lori, o nosso objetivo é falar as coisas que a gente fala em terapia. Nossa, eu fico até emocionado de falar isso, porque desde a faculdade que eu queria ter uma oportunidade de fazer isso, Lori. Muito contente de você estar comigo nessa. Falar o que a gente fala na terapia para mais pessoas, né? Então, basicamente, entregar aquela mensagem para mais pessoas ao mesmo tempo. E aí, enfim, então eu quero apresentar a Lori, passar a palavra, já falei um monte, nem dei chance para a Lori falar ainda. A Lori, Lorena Queiroz, ela é psicóloga clínica na abordagem que eu também sigo, que é a análise comportamental. Inclusive, a Lori é especializada em terapia analítico-comportamental, né, que vem de análise comportamental. E a Lori trabalha com psicoterapia infantil e orientação de pais. Além disso, a Lori tem cursos nessa área, porque, afinal de contas, é o trabalho que ela desenvolve, a entrega dela com o trabalho dela. Lori, você quer falar alguma coisa antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, né, que basicamente é a nossa proposta? Ou só agradecer mesmo, né? Eu fico muito feliz, como eu te falei, pelo convite desde o início, desde a faculdade, né? A gente sempre teve trocas muito significativas, né? E Sim. depois de formados também. Então, eu fico muito feliz de sempre que você tem uma ideia diferente, você me convidar para isso. Eu fico lisonjeada, lógico. Muito feliz, né? Da gente sempre trilhar e sempre ter esse objetivo de descomplicar a psicologia também, né? Para as pessoas, para o público Essa é a leigo. palavra. E difundir informação de qualidade para essas pessoas também. Então, o que a gente Uhum. vivencia no consultório, né, no dia a dia, com apenas o nosso cliente, né, o nosso paciente, as redes sociais é uma forma da gente falar um pouquinho disso para as outras pessoas, né, levar informação de qualidade para as famílias, né, no meu caso também. Sim, sim. Maravilha, Lori. Pois bem, a partir de agora eu vou simplesmente esquecer que tem uma câmera posicionada, porque a ideia é que seja, de fato, como que um ambiente de terapia. Então a Lori vai estar falando coisas que ela fala para os pais e de intervenções que ela faz com as pessoas. E eu vou falar de coisas que eu falo com os clientes em terapia, quando eu estou falando sobre o surgimento da procrastinação deles e delas. E a gente vai basicamente se jogar aqui no nosso papo e medir um pouco nisso. E a ideia, inclusive, é que o podcast ele dure mais ou menos uma sessão de terapia, porque de fato a proposta é essa, com cerca de 50, como eu falo com os clientes, né? A duração da terapia é cerca de 50, mas pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Então, na prática, vai ser exatamente isso. E
eu queria, Lore, começar de um ponto que talvez a pessoa que se interessou de ver esse podcast, que está vendo agora ele no YouTube, ou que está vendo o teaser dele no Instagram, ou qualquer outro lugar, deva ter se pegado pensando em algum momento, que é a culpa é dos pais, a culpa da procrastinação que eu vivencio é dos meus pais. A coisa que a gente vê na internet hoje em dia de culpabilizar, né, de atribuir responsabilidade aos pais, né, a parentalidade, ou responsáveis que eventualmente tenham sido nossos tutores ali na infância. E, bom, a gente vê o pessoal falar sobre mãe narcisista, a gente vê o pessoal falar sobre relações abusivas dentro da família, e uma série de questões. E, bom, muitas delas fazem sentido, são responsabilidades que precisam ser mapeadas no processo de terapia. É muito importante você entender de onde vem, até porque favorece até a motivação para você entender que, olha, isso tem uma origem, tem um início, isso não nasceu comigo, eu não sou isso. E aí você dispõe mais a mudança. Mas também é importante entender que existe uma responsabilidade, uma vez que você basicamente passou por esse processo e está uma pessoa, um adulto, por exemplo, né, ou um jovem adulto, ou o que quer que seja, hoje. Então, bom, quando se trata de procrastinação, a gente não necessariamente precisa dizer que a culpa é dos pais, mas, em geral, o estilo parental tem sim uma responsabilidade. E são pesquisas, Lore, eu estava estudando para a gente conversar um pouco, né? São pesquisas que datam ali de 1980, talvez um pouco antes. A partir de 1980, tinha gente que interessava em entender como é que o estilo do pai e o estilo da mãe favorece coisas como perfeccionismo, como procrastinação, como nível de ansiedade, fora os transtornos, né? Que o pessoal também estuda qual é a origem disso na infância. E daí eu queria, Lore, saber da sua opinião a respeito disso, se de fato procrastinar pode ser um hábito aprendido na infância. Quero dizer, entre todas as coisas que você conversa com pais, que você vê ali as crianças fazerem, começarem a fazer na infância, você diria que dá para desenvolver a procrastinação já nessa fase da vida? Olha, a gente pensar inicialmente sobre culpabilizar os pais, é Aham, interessante observar que não dá para direcionar muito a isso, né, aos pais como aham, culpados por aham, algo que acontece na vida dos filhos, mas pensar nos pais como pessoas importantes para o processo de construção daquela sim, criança que vai se tornar um adulto, né, no futuro. aham, E a procrastinação, né, acaba sendo um comportamento que os pais podem, de alguma forma, facilitar para que isso aconteça ou prevenir, né. Uma sim, vez que a aprendizagem, né, ela acontece de diversas formas, e uma delas é a observação. É o que a gente fala, sim, como eu sempre costumo explicar aos pais, né, os pais costumam, de fato, ser um espelho para os filhos, costumam ser um modelo para eles. uhum, Então, se os pais já têm um comportamento mais procrastinador, pais que acabam sendo mais permissivos e que não cumprem muitos prazos no dia a dia deles, uhum, e mesmo que eles exijam que os filhos cumpram, né, os aham, compromissos de uma criança que normalmente são relacionados à escola, então se os pais não são sim, um modelo para essa criança, é provável que ela também desenvolva características de procrastinação, porque uhum, somente falar para a criança o que ela deve fazer não é suficiente. Então, por isso que o estilo parental, ele é muito importante em como você lida no dia a dia com essa criança e como isso vai repercutir na vida adulta dela. aham. Show. Você falou uma palavra que eu acho que é importante, que está no nosso título, que é estilo parental, né? Então, parece que existem alguns estilos, algumas formas de ser pai, ser mãe, ou de agir, né? Alguns hábitos que a gente pode desenvolver. E ainda nessa pesquisa que eu estava consultando, Lore, para a gente conversar um pouco, eu encontrei um artigo de um cara que ele é tipo o bambambam da procrastinação. Hoje em dia menos, porque ele aposentou, mas é um professor chamado, um pesquisador, psicólogo chamado Timothy Pitchell, lá do Canadá, que basicamente tem umas boas décadas aí estudando procrastinação. E um dos artigos dele, um de 2002, em um dos artigos ele cita que, por exemplo, estímulos parentais que envolvem uma demasiada quantidade, frequência de críticas em relação a tarefas que precisam ser feitas, tendem a ensinar crianças a temerem fazer tarefas com o receio da falha. Afinal de contas, esse criticismo vai acabar sendo uma consequência. E essa criança, então, ela pode, por exemplo, nesse cenário, onde isso é muito frequente, ela pode acabar se tornando uma pessoa ansiosa com a falha e preferindo evitar tarefas do que lidar com o risco de falhar
mesmo que aquela tarefa seja até inicialmente interessante, né? Então tem uma coisa do estilo parental em relação a isso. Isso é uma realidade também no seu trabalho? Você consegue verificar esse tipo de coisa, Laura? Sim, certamente. A ciência Uhum. aponta pelo menos 4 modelos de estilos parentais, né? Aham. E trazendo um pouquinho sobre esse recorte que você acabou de fazer, dá para perceber que são características de pais mais autoritários, né? São pais Uhum. que exigem muitas regras, que estabelecem muitos compromissos para aquela criança. Por exemplo, se tratando do período escolar, né? Pais que Sim. exigem altas notas, que exigem bons ou excelentes desempenhos dessa criança acaba realmente levando ela a ficar sempre em busca de atingir esses padrões estabelecidos pelos pais. E são Uhum. pais que são altamente exigentes e pouco responsivos. Então, esses pais Uhum. exigem muito dessas crianças, mas não estão ali disponíveis afetivamente, né? E quando a gente Uhum. fala de afeto, não é necessariamente um momento de carinho, de dar um beijo, de dar um abraço, falar que ama, né? Importante. Afeto, você demonstrar afetividade a uma criança, é você ser participativo no dia a dia Aham. dessa criança, no sentido de ter momentos de qualidade com ela e ter uma interação no sentido de permitir que essa criança fale, que essa criança se expresse. Então, um pai que é autoritário, que estabelece muitas regras, muitos limites também, acaba Uhum. colocando ali em xeque apenas os seus desejos e o que ele espera para que seu filho atinja. E não permite que a criança fale, que a criança decida junto com ele o que cabe ou não ser feito naquele Sim. momento e no que diz respeito às dificuldades escolares, por exemplo, né? Aham. Várias situações podem estar envolvidas e que a criança tenha e que chegue numa consequência de uma nota baixa, mas esse pai autoritário, ele não quer saber o que levou a criança a ter uma nota baixa, Sim. ele só quer que essa criança tire uma nota muito alta. Então, isso Aham. acaba sendo prejudicial, a criança acaba desenvolvendo já até sintomas ansiosos, justamente pelo medo, pelo receio do que pode acontecer, né? De quais as consequências que esses pais terão Aham. com ela caso tire uma nota baixa, caso não cumpra uma norma estabelecida, até no dia a dia em casa mesmo, por exemplo. Lori, um ponto interessante, ainda consultando esses dados aí da pesquisa do Pitchell, do Timothy Pitchell, na verdade, a pesquisa dele e de um outro psicólogo, ele consegue, inclusive, na introdução ali da pesquisa, fazer relação de estudos anteriores, porque o dele é de 2002, anteriores, que relacionavam perfeccionismo em estilo parental e procrastinação decisional no estilo parental. Quero dizer, a procrastinação decisional é quando a gente tem dificuldade de decidir, de tomar uma decisão, e essa dificuldade tem muito mais a ver com o nosso receio da consequência da nossa decisão do que a gente está indeciso. Então é diferente de indecisão. Na indecisão a gente não sabe, na procrastinação decisional, no fundo a gente já sabe, mas está com receio de tomar as ações que levam aquela decisão a cabo. Então, isso quer dizer, na vida adulta, o perfeccionismo e a procrastinação decisional podem ser por conta do estilo parental iniciado ali no início da vida da pessoa, é, experimentado com o pai, com a mãe e etc, né? Então, acho que esse ponto é bastante importante. Quando você fala de escola, eu acho muito relevante também, porque, no final das contas, o ambiente acadêmico, isso a pesquisa deixa claríssimo, Lone, é o ambiente em que as pessoas mais procrastinam. A gente tem estimativa de, por exemplo, 75%, 95% de estudantes, de pessoas envolvidas no contexto universitário acadêmico, se queixando de algum nível de procrastinação. É um número absurdo, né? A gente cursou faculdade, inclusive fomos colegas, e ninguém se salva, ninguém passa na peneira. Alguém, quer dizer, algum nível de dificuldade com a procrastinação há de se ter, né? De um curso e uma da escola e etc. Então, esse é um ponto importante. Eu queria te fazer uma questão, ó, em relação ao estilo parental, mas antes tem uma questão sobre a influência dos pais que eu acho muito importante de mencionar, que foi da sua fala ali no início. Você falou que não dá para culpabilizar os pais, mas é importante perceber que o estilo parental, a forma de educar, de fato é relevante para o desenvolvimento daquele serzinho ali. Eu gosto de explicar na terapia, me disse inclusive se é coerente com a abordagem que você adota com os pais, a orientação dos pais. Eu gosto de explicar que, às vezes, a influência que um pai ou uma mãe exerce não é tanto biológica, embora, claro, também seja. Mas é porque são pessoas que têm acesso a você e um acesso de longa data, quer dizer, desde que você começa a existir no mundo, um acesso tão massivo e no momento que seu cérebro ele é tão verdinho, você está aprendendo o que sou eu, o que é comida, o que é mãe, o que é pai, o que é tudo. Você está aprendendo o que é a vida. Então, é um período de tempo muito significativo que essas pessoas, pai, mãe, responsáveis, irmãos, eles têm na nossa
forma de ver o mundo, do nosso cérebro, de fato. E mesmo que a gente nem tenha laço sanguíneo, isso já conta. Quero dizer, pode ser uma pessoa que foi adotada, ainda assim o pai e a mãe vai ter uma influência muito grande, porque é um contato desde a infância. É só a gente pensar. Eu tô com 27 anos. Os primeiros 10, 11 anos foi do lado da minha mãe. Depois eu mudei para Salvador, inclusive é onde a Lori está agora, minha amiga barroquense, soteropolitana. Barroquense que fala, Lori? Isso. Mudei para Salvador, mas aí já foram 11 anos da minha infância em contato com a minha mãe. Então não tem como esse ser humano não ter me influenciado pra caramba, né? Sim. É mais ou menos por aí mesmo, Lori, que você enxerga essa coisa da influência dos pais, ou você define isso de uma outra forma, mais didática, talvez? Não, é isso mesmo, né? Porque como eu Aham. falei, os pais, eles são modelos, né, para a história de Uhum. aprendizagem dessa criança. Então, quando uma Aham. criança está dentro de uma família, normalmente os pais são as primeiras pessoas que são as referências dessa criança, de Aham. aprendizagem em todos os aspectos. Então, Sim, mesmo que você verdade. esteja né, num contexto de adoção, essa criança cresce ali com modelos parentais. Então, Uhum. ela vai acabar sendo moldada a isso, né? A ser mais Sim. semelhante à forma como os pais lidam com essa criança no dia a dia. E não somente os pais, né? A gente acaba falando mesmo da família. Quando a gente fala sobre estilos parentais, não é somente pai e Aham. mãe. Até porque cada Olha, contexto familiar se configura de uma forma diferente. Então, não é somente pai e interessante. mãe que é esse modelo para essa Aham. criança, mas também outros adultos e outras pessoas que estão de uma forma muito frequente nesse contexto. Tanto que nas minhas Aham. sessões de orientação com pais, não é somente com Interessante. pais, né? É orientação parental mesmo. Então, tem um momento com os Uhum. pais, eu tenho um momento de orientação com avós, que acabam sendo figuras muito presentes na vida dessa criança, né? Sim. Isso por conta do contexto da família, né? Tem pais que trabalham, então esses filhos acabam passando o dia com os avós. Tem crianças que passam a maior parte do dia com babá, por exemplo. Então, essa Uhum. orientação parental acaba incluindo uma babá também, Ah, porque é? ela que está boa parte do dia com essa Faz sentido, viu? criança. Isso. Uhum. E também professores. Os professores acabam entrando também nesse momento de orientação, porque as crianças ficam boa parte do dia na escola e muitas das demandas que acontecem em casa, que os pais levam como queixa para a terapia, acabam acontecendo também na escola. Então, a gente acaba Uhum. envolvendo todos esses adultos que fazem parte do contexto dessa criança. Então, assim, óbvio que os pais e a família, né, esses adultos que estão em casa, são os que a gente percebe maior influência, né, na construção dessa criança, mas a escola, o professor, as professoras não deixam de ser também. Uhum. Faz muito sentido, Lori. Eu confesso que, até porque não trabalho com a área de terapia, psicoterapia infantil, que não tinha tido esse insight, essa ideia de que, olha, precisa incluir mais pessoas nessa matemática aí para poder ser coerente, para poder, de fato, conseguir que as pessoas influenciem essa criança no sentido do tratamento que você está promovendo para elas ali, né? Para a criança ali, né? Faz muito sentido, Sim. realmente. Interessante, interessante. Então, todos os adultos envolvidos acabam fazendo parte de uma possível orientação de pais ali, né? Falando de estilos parentais ali. Bem legal. E falando de estilos parentais, Glória, eu estava comentando que tem uma questão que eu queria te fazer, porque assim, você fala bastante de escola, você inclusive falou de professores também da orientação ali quanto a estilo parental e, enfim, fazer parte dos adultos, né, relevantes. E nesse artigo do Pitchell, ele comenta que o estilo parental autoritário, ele é o que mais se relaciona, inclusive tem uma questão relativa a gênero, a diferença se você é menino ou menina, e o estilo parental autoritário, ele está entre os que mais influenciam a procrastinação em fases posteriores da vida. E conversando contigo um pouco antes, você comentou que tem um outro estilo parental que tende a ser bastante problemático também, talvez não em relação à procrastinação diretamente, mas de forma geral. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois estilos, então. Esse seria problemático em relação a desenvolver uma, uma, uma saúde, desenvolver um bem-estar, desenvolver-se de forma saudável, e o autoritário, que o Pitch diz que tem uma relação direta com a procrastinação. Isso é, assim, porque o estilo autoritário, né, que é o que a gente já vem falando, como eu Uhum. falei, são pais que têm alta exigência para esses filhos, mas pouca responsividade, né, pouco envolvimento afetivo. Então, esses pais acabam não se colocando numa posição de escutar essa criança, de construir mesmo um vínculo afetivo, né? Então, Uhum. isso acaba interferindo na autoestima, acaba interferindo até, tem alguns estudos que apontam até uma direção aí para sintomas depressivos na fase adulta, por ser consequência disso também. Porque a Caramba. construção afetiva com os pais é que acaba
levando essa questão da autoestima e da própria inteligência emocional, como a gente costuma falar, né? De criança Aham. que a gente vai aprendendo a nomear os sentimentos, a falar sobre o que a gente sente, a falar sobre o que nos Verdade, desagrada, e isso verdade. acaba influenciando também. E aí, o Aham. outro estilo parental que eu havia comentado com você é o estilo negligente, Uhum. porque são pais Negligente. que têm, exato, são pais negligentes porque eles têm baixa exigência, então é um Uhum. ambiente que não existem regras, na verdade existem, mas são as regras da criança. As coisas acontecem da Hum. forma que a criança quer e na hora que ela quer. Então eles são negligentes porque além de não existir exigência ou é baixíssima, eles também são pouco afetivos. Então é uma Sim. criança que não tem também essa construção de vínculo afetivo com os pais, não tem esse momento de interação em família, de estreitar mesmo esses laços. Então acaba que esse é um estilo que muitos estudos apontam, né? Tem uma pesquisadora, que é a Lydia Weber, ela fala bastante disso e ela pontua esse estilo parental negligente como mais prejudicial para essa criança, para essa pessoa, Hum. né, que vai se tornar um adulto, justamente por isso, porque ela não tem modelo nenhum, nem de afeto, nem de regras. Então, Sim. acaba sendo uma criança muito vulnerável, né, ao contexto em que ela vive. Sim, sim. Interessante, Laura. Então, não só o perfil autoritário é problemático, quer dizer, aquele pai que é pouco flexível, mas também aquele que é negligente, que não coloca nenhum tipo de limite, etc. Quer dizer, nos dois polos a gente tem problema. Exato. Então, os filhos de pais negligentes normalmente são aqueles que têm o pior desempenho em tudo, porque eles não Uhum. têm ali adultos de referência para orientar. Porque a gente entende que uma criança, quando ela nasce, ela não tem maturidade nenhuma. Mesmo uma criança que já está ali nos 6, 7 anos de idade, ela ainda está desenvolvendo até a maturidade cognitiva. Então, a Sim, gente, quando criança, precisa de adultos para ir nos direcionando. A gente precisa de sim. espaço, o adulto precisa reconhecer que essa criança tem seus próprios sentimentos, tem seus próprios desejos, mas também o adulto precisa ser essa pessoa de ir modelando mesmo essa criança, entende? Uhum. Sim. Uma coisa interessante, Laura, do que você mencionou é que é de criança que a gente aprende a nomear as emoções, de criança que a gente aprende enfim, viver a experiência emocional de uma forma saudável, ou infelizmente às vezes não, né? Às vezes a gente começa a aprender alguns problemas que vão, enfim, ser super presentes, marcantes na fase adulta, que começaram ali na infância. E olha, eu acho que um dos pontos interessantes de a gente fazer um conteúdo, né? Eu ia falar uma live, um podcast sobre estilos parentais, é porque, eu não sei se é a sua percepção também, Lori, você é, já teve experiência atendendo pessoas adultas e etc. Não sei se você atende adulto também hoje ou é só criança. Atualmente, a maior parte dos meus pacientes são crianças, mas tenho alguns adultos que são Ah, pessoas que eu já acompanho há algum tempo. Então, eles entendi. continuam De longa comigo data. ainda. Isso. Aham. Pois então, às vezes eu vejo, Lore, não sei se é a sua impressão, isso é legal para a galera que está assistindo a gente, ou ouvindo, né? Às vezes eu vejo que a dificuldade que o adulto traz na terapia tem a ver com uma deficiência marcante na infância. Quero dizer, essa pessoa não aprendeu a lidar com a rejeição, por exemplo. Que, na verdade, talvez ela tenha aprendido mesmo da experiência na infância, algum histórico de abandono, alguma coisa nesse sentido. E aí, essa pessoa vem lidando mal com a rejeição, por exemplo, desde a infância, e chega na fase adulta, ela tem uma série de comportamentos altamente instalados, uma série de hábitos, digamos assim, né? Altamente instalado de como ela pensa sobre ela mesma, de como ela se relaciona quando ela acha que vai ser rejeitada, de como ela fica ansiosa em iniciar novas relações de intimidade, porque a rejeição acaba sendo uma possibilidade. Então, ela vem com hábitos de longa data, que se talvez tivessem sido bem aprendidos, né, se tivesse um processo, se tivesse uma terapia com a Lori, por exemplo, e os pais tivessem tido uma orientação, essa pessoa tivesse passado por uma intervenção, não se teria desenvolvido, Lori. Muitas pessoas que chegam na terapia adultas não estariam na terapia adulta se para adultos se elas tivessem tido uma instrução que às vezes é educação emocional mesmo, que os pais também não tiveram e por isso não passaram para elas, né? Atendendo adulto e atendendo criança, você consegue fazer essa comparação também? Ou é uma coisa mais da minha experiência mesmo? Sim, com certeza, consigo fazer essa mesma relação, né? Porque, Aham. assim, a gente sabe que a história de vida de uma pessoa é muito importante no nosso contexto de terapia. Então, Aham. muitas das questões que as pessoas trazem para a terapia já na vida adulta, quando a gente vai investigar, né, como que isso aconteceu, a gente acaba encontrando pontos muito significativos da infância, né, dessa Sim. pessoa.
Uma questão importante, por exemplo, quando a gente vê Aham. muitos adultos tendo relacionamentos disfuncionais, né? Sim. Um exemplo, como a gente estava falando agora do estilo parental mais negligente, né? Que são pais Aham. pouco afetivos. Então, essa criança que teve esse modelo de parentalidade, é comum chegar na fase adulta e ter um relacionamento disfuncional no sentido de Uhum. não conseguir dizer não, de fazer qualquer coisa para agradar o outro. E quando eu falo de relacionamento, não só relacionamento afetivo, mas de amizades também, relacionamento de trabalho, acabam sendo Sim. aquelas pessoas mais passivas, né, que Aham. não conseguem expor o que sente, não consegue dizer não, não consegue se expressar mesmo para os outros e se esforçam para serem, bons a todo custo, né. Qualquer Sim. pessoa que chegam para elas para pedir um favor, para pedir qualquer coisa, mesmo que ela não esteja mesmo que não possa fazer, essa pessoa se submete a algumas situações, justamente porque ela imagina que ela precisa fazer isso para ter o amor e a atenção dessas pessoas. Então perceba Uhum. que uma questão que aconteceu na infância pode realmente refletir na vida adulta e em qualquer âmbito, né, não somente É, pessoal, como eu falei, mas no ambiente de trabalho também, por exemplo. sim. A forma como essa pessoa encara um desempenho, alguma coisa que ela precisa fazer, né? Uma tarefa e etc. Tem muito a ver com isso. E é muito louco, Lori, porque, de fato, e por isso que é tão famoso na internet hoje em dia, essa coisa da criação, da educação, da influência dos pais, porque não tem como a gente conseguir contornar esse ponto. A gente tem a influência biológica mesmo no cérebro que está se formando, e o cérebro ele vai se formando fisicamente mesmo, quero dizer, desenvolvendo a parte tal, desenvolvendo a outra parte, tudo isso tem a ver com o que você está aprendendo, como você está sendo estimulado. E além disso, tem, por exemplo, uma criança que cresceu num lar negligente, se a gente for pensar só em matemática, olha quanto tempo ela teve exposta a isso, quanto tempo tem repetindo, esse problema sendo repetido na vida dela, a ponto dela ter aprendido como é que lida com isso, como é que reage, como é que um relacionamento, você falou de relação disfuncional, como é uma relação amorosa, então ela vê o pai e a mãe, por exemplo, brigando o tempo inteiro, às vezes, pensando num caso mais extremo, de violência doméstica, e essa Sim, pessoa, sendo um menino ou uma menina, aprende que talvez o relacionamento seja isso, né? Essa coisa de que quando briga, a coisa na escala, e aí se agride, e isso aí é relacionamento, é o modelo, de fato, que ela tem, né? Então, na prática, não tem como a gente, de fato, conseguir ignorar esse ponto. A gente não consegue ignorar a influência do estilo parental, enfim, dos ambientes ali. A gente tem até um termo para isso, né, Lori? As contingências matriciais, as matrizes de onde vem os comportamentos da pessoa. E esse é um ponto realmente muito importante de a gente deixar claro. Às vezes o pessoal na internet exagera, não sei se você vê esses exageros, Lori, principalmente você que trabalha com crianças, a galera exagera, mas existe um argumento por detrás disso. Uma base de verdade, que é como a gente fala, né? Quer dizer, como eu diria, existe uma questão ali que é realmente coerente, talvez seja muito enfeitado, né? Mas enfim. Bom, Lori, eu queria ler para você, eu acho que a melhor forma de transmitir essa ideia para quem está acompanhando a gente é ler esse trecho da pesquisa do Timothy Pitchell, e aí eu queria ouvir você falar um pouco também sobre um outro estilo parental. Eu não sei como é que traduz, porque eu estava lendo a pesquisa em outro idioma, mas ele é chamado autoritativo. Eu não sei se seria, eu não sei se seria democrático, que você comentou comigo um pouco antes. sim. O autoritativo tem esse termo, né, e pode ser Aham. também o participativo. Às vezes a gente Ah, chama de autoritativo ou participativo. show. Maravilha. Então, eu queria ler para você e fazer a ponte para você explicar um pouco para a gente. Lembrando que são quatro, agora já explicou um pouco do negligente e do autoritário, mas aí o Timothy Pitt ele fala assim, ó, o estilo de parentalidade autoritário tem consequências negativas. As demandas por controle sem um processo mais democrático acaba minando o desenvolvimento do autocontrole da criança. Porque quando você está sempre tendo que fazer o que foi dito, você não consegue internalizar o valor de uma ação ou de um objetivo. Você não consegue, por si próprio, definir que aquilo precisa ser feito. E aí você acaba, invariavelmente, ou de alguma forma, em algum nível, dependente do controle externo. Quer dizer, aquela criança, isso fala muito sobre perfeccionismo, viu, Lore? O pessoal, perfeccionismo e procrastinação. O pessoal fala muito que, olha, Herbert, quando tem alguma demanda externa, quando é meu chefe que manda, quando o professor coloca o prazo, quando eu me comprometi com alguém, eu consigo fazer. Eu vou lá e faço, eu entrego, mesmo que eu até adie, mas bem menos. Mas quando é para mim, quando é sobre autocuidado, quando é um trabalho que eu tenho que entregar sozinho,
um trabalho na faculdade valendo nota só para mim. Nesse caso, eu acabo, então, procrastinando muito. Então, é um pouco do que o Christian estava falando do efeito do estilo parental autoritário, claro. Não se resume só a isso, mas é uma forma de desenvolver essa dependência de controle externo. E aí o Pitch ele comenta uma coisa que, especificamente, filhas mulheres de pais autoritários homens sofrem com esse nível de prejuízo em relação à procrastinação. Eu quero falar um pouco melhor sobre essa questão do gênero logo em seguida. Antes eu queria ouvir a Lore definir um pouco melhor o perfil autoritativo, porque o Pitch ele comenta em seguida, Lore, que o perfil mais promissor, o perfil mais interessante em relação a desenvolver uma relação saudável da criança que vai se tornar um adulto, com as demandas, com as tarefas, com as coisas que ela vai precisar fazer na vida, as obrigações, é de fato autoritativo esse perfil. E aí ele comenta assim, crianças que avaliaram seus pais como tendo altas demandas por controle, né? Quer dizer, os pais realmente demandavam que eles fizessem coisas, mas também demandavam independência, e além disso, eles eram carinhosos, afetuosos e responsivos. Essas crianças que falaram, olha, meu pai exige de mim, mas ele também exige que eu tenha autonomia, e ele faz isso de uma forma carinhosa e responsiva. Nesse caso, a procrastinação ela foi nos menores níveis. Então, parece que o perfil autoritativo em relação à procrastinação é o mais promissor. Fala um pouquinho pra gente, Lore, do que seria o perfil autoritativo. Isso, esse estilo parental, né, autoritativo, que a gente chama também de participativo, ele é o mais interessante, né? O que a gente observa bons efeitos nessa criança, digamos assim. Porque são pais mais participativos mesmo, são pais que têm um alto nível de exigência de regras, mas também eles são altamente responsivos e afetivos. E quando eles tratam da questão de regras, né, é um estilo parental em que as regras são muito claras. Diferentemente do autoritário, que o pai e a mãe falam, você vai fazer isso aqui agora. Por quê? Porque é assim que eu estou mandando. Sim. Já o estilo parental autoritativo, que é o permissivo, até gosto de chamar mais de permissivo para a gente não confundir com o autoritário. Esses pais, eles estabelecem as regras, os limites, só que de uma forma clara e incentivando também o diálogo. Então, as crianças, os filhos participam da construção dessas regras, digamos assim. Então, assim, um exemplo mais claro é que os pais costumam trazer muito nessa demanda para mim em consultório. A hora de dormir. Geralmente, os pais estabelecem um horário para essa criança dormir, né? Tá, a depender do horário que ela precisa acordar no dia seguinte, então essa criança precisa dormir, por exemplo, às 9 da noite, né? Sim. Então, assim, os pais autoritários, eles chegam às 9 da noite, em ponto, é hora de dormir. A criança pode estar fazendo qualquer coisa, pode estar brincando, se divertindo, é hora de dormir. E a criança tenta, né? Ah, mas eu não quero, enfim. Mas é hora de dormir e pronto. E aí, essa criança precisa respeitar essa regra que foi estabelecida somente pelos pais. Já os pais participativos, eles estabelecem regras também. Então, foi combinado o horário das 9 para essa criança dormir. Tá, então por que que essa criança precisa dormir às 9? Então, esses pais, eles comunicam para a criança isso. Olha, você tem que dormir às 9, porque você precisa ter X horas de sono para você descansar, para acordar bem no dia seguinte para ir para a escola. Então, a gente estabelece essa regra e a gente faz outros combinados também. O que é que essa criança vai fazer antes do horário de dormir, se ela vai brincar, do que ela vai brincar. E, às vezes, quando a criança está fazendo algo divertido, como brincar, por exemplo, para você interromper aquela atividade para fazer uma outra coisa que talvez não seja tão interessante, é um momento muito complicado. Quem tem filho vai entender isso. Então, assim, como que seria, então, a postura desses pais participativos diante desse momento da regrinha de dormir às 9 da noite? Então, seriam pais que iriam falar, ó, filho, já está se aproximando do seu horário de dormir, que é às 9, então é hora de você guardar os brinquedos para dormir. E essa criança normalmente falaria, ah, mas eu estou brincando, tá divertido. Então, assim, vou te dar mais uns 5 minutinhos, é o tempo que eu arrumo a cama, que eu faço alguma coisa. Então, tem um combinado com essa criança, mas que vai respeitar esse horário das 9, mas levando em conta que a criança está fazendo uma coisa legal para ela. Então, entender, olha, filho, eu entendo que você está brincando, que está sendo divertido, mas você sabe que a gente precisa dormir no horário, porque tem que acordar bem no dia seguinte. Então, eu sei que você está chateado, que você está triste. Então, é importante validar o que a criança está sentindo e não desconsiderar. E de ter que ir para a cama às 9, porque é a regra e pronto. Não, tudo bem, é chato, mas existem regras que a gente precisa cumprir. Então, vamos ler uma historinha até você dormir?
São pais que acabam sendo mais abertos a esse diálogo, mas sem deixar de cumprir aquela regra que foi estabelecida. Entendi, entendi. Então, esse é um ponto importante, Lori. Tem a flexibilidade, mas tem o respeito à regra também. Quer dizer, não é que você Exato. ignora a regra e também não é que você defende a regra com unhas e dentes no nível da precisão que ela foi estabelecida como se fosse talhada em pedra e nada pode mudar. Exato, perfeito. Uhum, entendi. Falou uma coisa legal, Lori, que eu acho que é interessante, pode ajudar muito o pessoal nesse sentido de estabelecer regra. Eu acho que uma das principais contribuições que o conhecimento da Lori acaba trazendo para a gente, e sobretudo para pais que estão aí aprendendo sobre estilo parental e sobre procrastinação também, é como a gente consegue fazer isso. Você diria, Lori, que estabelecer uma regra com a criança é diferente de fazer a sua vontade ser sempre a respeitada? Quero dizer, quando um pai autoritário, por exemplo, ou quando um pai que está sendo autoritário com aquele comportamento, ele diz para a criança, vai fazer assim que eu quero, não parece haver uma regra, uma coisa que faz sentido, porque é bom para a criança, etc. Parece que a vontade do pai é a regra. Quer dizer, a minha vontade é a regra. Você diria que tem essa diferença mesmo? Que é diferente de Sim. sua vontade ser imposta e isso ser de fato uma regra? Sim, muitas vezes isso acontece, né? Tem pais Uhum. autoritários que estabelecem regras porque eles entendem que aquilo é importante para a criança, como esse exemplo Sim. que eu dei da hora de dormir. Isso é Uhum. importante, a criança precisa de rotina. Mas em Uhum. muitos momentos, os pais acabam estabelecendo regras pelo que eles querem. Uhum. E até as regras que são estabelecidas por algum critério interessante, como essa do sono, os pais não deixam claro isso para a criança. Então a criança sempre vai Sim. entender que as coisas acontecem na hora que os pais querem, na hora Uhum. que eles desejam. E muitas vezes esses pais autoritários, como eu falei, que são os que têm um perfil pouco afetivo, eles Uhum. acabam sendo muitas vezes explosivos também em algumas situações. E são pais que, quando estão estressados, né, por alguma outra condição externa que não tem a ver com a criança, ou até que tem a ver com ela, acaba Uhum. agindo muitas vezes frente ao que ele está sentindo, né, de acordo com a emoção do Uhum. momento. Então, se o pai está chateado, você não vai mais fazer isso porque eu não quero, porque eu estou chateado e pronto, porque você acabou de, Sim. sei lá, derrubar um copo e sujou o chão. Então, a Uhum. criança acaba aprendendo que ela precisa se comportar diante do que o pai sente, diante das regras apenas estabelecidas por esses pais, pelo desejo deles ou pelo que eles estão sentindo. Uhum. Muito interessante, Lori. De fato, existe uma existe uma sutileza aí que às vezes não é tão fácil, eu imagino, para um pai e para uma mãe identificar. Então, por isso, inclusive, essa educação que você está trazendo para a gente é importante. É uma sutileza mesmo de, olha, a sua vontade, o seu humor, como o seu humor vai mudando a sua do vento, não pode ser uma referência de regra para essa criança, porque senão ela não vai conseguir desenvolver esse senso de disciplina, por exemplo, de, olha, existe uma regra que faz sentido e isso é bom por tal motivo, né? O que eu vejo, às vezes, lá de novo, não trabalho com psicoterapia infantil, mas o que eu vejo, às vezes, atendendo pais, né? Atendendo mães, etc., é que, às vezes, é difícil para a pessoa lidar com as próprias emoções dela, e aí, nesse sentido, isso acaba necessariamente respingando na criança, claro. E essa coisa, por exemplo, de você deixar claro para uma criança o motivo de fazer uma coisa, nem sempre é respeitado, porque muitos pais têm a impressão de que, bom, a criança não sabe o que é bom para ela mesma, então eu vou obrigar ela a fazer, porque no final das contas o fim acaba justificando os meios, então vai fazer porque eu estou mandando. E, bom, tá com o cérebro verdinho, se a gente for pensar em neurociência, realmente é uma pessoa que não tem a habilidade ainda de, por exemplo, construir um raciocínio mais prolongado, de longo prazo, entender como é que as coisas vão levar a um resultado futuro. Poxa, a gente termina de desenvolver o córtex pré-frontal lá para os 25, então, já depois de adulto. A criança está longe disso, são mais impossíveis, uma série de coisas. Mas o ponto é, ainda assim, até para desenvolver a autonomia dessa criança e para ajudar o cérebro dela a se desenvolver, parece ser importante compartilhar com ela, como se fosse um mini adulto nesse sentido, né? Você diria que é isso mesmo ou eu estou exagerando aqui, Laura? Isso, não, exatamente, tem tudo a ver, porque assim, as habilidades que a gente precisa enquanto ser humano, né, para conviver em É. sociedade, digamos assim, são habilidades que a gente não vai adquirir como uma mágica na vida adulta. Elas precisam Uhum. ser estimuladas desde a infância. Por isso que Sim, essa forma como os pais lidam com a criança faz muita concordo. diferença. Então, os pais mais participativos, eles já vão estimulando essa criança a desenvolver autonomia, a desenvolver disciplina, porque são pais que vão estabelecendo regras
mas são regras muito específicas para cada fase também de vida dessa criança, né? Então, vai permitindo que Inclusive, essa né? criança vá aprendendo algumas habilidades e construindo também um repertório de responsabilidade, porque afinal de contas é de criança também que a gente vai construindo essa habilidade. Aham, Então, a posição dos pais, né, desses adultos que estão em volta dessa criança é muito importante nesse sentido. Porque sim. muitas questões, como a procrastinação, por exemplo, né, que é o que você traz, tudo isso realmente é um fruto da infância. Então, esses pais que, como eu estava falando agora há pouco, os negligentes, né, que acabam não estabelecendo nenhuma regra, nenhum limite para essa criança, então desde pequena essa criança já não vai ter tanta responsabilidade sobre os compromissos da escola, por exemplo, as atividades que são feitas em casa, nem sempre essa criança vai fazer. Essa criança acaba tendo um baixo rendimento escolar, então muitas dessas crianças uma das consequências é justamente um baixo desempenho na escola e acaba perdendo o ano letivo, justamente por não ter essa autonomia de fazer, porque os pais não são esse modelo para ensinar essa criança a Uhum. ter essa responsabilidade também de se comprometer com os estudos, né, por exemplo. Sim, sim, sim. Então, isso acaba se estendendo à vida adulta, né, com os compromissos também da fase adulta. Faz muito sentido, Lore. Para além da influência que o estilo parental ele desempenha ensinando repertórios, né? Repertórios é um termo que a gente usa na psicologia para falar de comportamentos, habilidades, hábitos, ensinando fazeres, né? Fazer, enfim. Além de o estilo parental ensinar essa criança a fazer coisas, a lidar com a tarefa de tal forma, ainda tem um exemplo que é um ponto central que você traz, sobretudo para esses serzinhos que estão cheios de neurônios espelhos ali, aprendendo sobre tudo, muito por modelação, muito por observar e imitar, né? Então esse é um ponto importante. Lori, tem uma questão aqui que eu achei meio polêmica, e eu queria muito saber se você tem experiência com isso, que é, existe diferença enquanto o perfil autoritário afeta a procrastinação futura de meninos e meninas. Por exemplo, o Pitchell, ele cita no artigo que eu estou usando de referência, que os resultados sugerem, né, os resultados da pesquisa dele sugerem que os pais eles têm um efeito mais direto na procrastinação das filhas, quer dizer, no desenvolvimento da procrastinação das filhas, enquanto as mães ela têm um efeito mediado pela autoestima. Então, quero dizer, talvez por ser do mesmo gênero, a mãe influencia muito mais pelo modelo, muito mais pela questão do valor que essa criança vai aprender que ela tem como um ser humano, a questão da autoestima, a questão da autoconfiança, o autoconceito, esses autos, essa ideia de eu. Porém, o pai, ele tem um efeito direto em como essa pessoa lida com tarefas exatamente, com demandas e etc, né? E aí o ponto polêmico também inclui o Pitchell dizer que em homens não foi encontrado, na pesquisa dele, nenhuma relação significativa entre o estilo parental, alto valor, né? Eu estava falando aqui de autoestima e etc. E procrastinação. E aí ele lança que pode ser porque a procrastinação é um tipo de comportamento desviante, né? Um comportamento problema que é mais aceito em homens, né? E essa é uma questão que eu queria muito saber da sua experiência. Agora, você acredita que os pais eles são tolerantes de forma diferente com alguns comportamentos de meninos e de meninas? Isso na sua experiência é real? Sim, acaba tendo sim diferença. Inclusive, existe também uma diferença que às vezes o pai tem um perfil mais autoritário, já a mãe Aham. acaba sendo, sei lá, permissiva Verdade, ou verdade. participativa. Então, nem sempre os pais, os dois, terão o mesmo estilo Aham. parental. E, Sim. na verdade, na maioria dos casos, né, seguindo as pesquisas, é que acontece justamente isso, que um tem um estilo parental e o outro acaba tendo um outro estilo. Porque a forma como esse estilo parental ele vai acontecer quando essas pessoas se tornam pais e mães, vem justamente também da sua história de vida, de como foi o seu modelo parental. Então, muitos pais acabam Complexo. reproduzindo aquilo que vivenciou na sua infância, né, com seus Uhum. próprios pais. Muitos acabam reproduzindo o mesmo porque foi a forma como aprendeu a ser mãe, porque foi a forma como aprendeu a ser pai, como a gente estava Sim. falando, né? Pai e mãe, esses adultos acabam sendo o modelo ali da criança. Uhum. Então, a forma como eles conviveram na sua infância vai influenciar em como vai ser essa paternidade, essa maternidade também na sua vida. Mas tem Uhum. uma coisa interessante também, que nem sempre eles acabam reproduzindo o mesmo estilo parental dos seus pais. É Sim. comum a gente observar, e eu percebo muito isso na minha prática clínica mesmo, que Uhum. alguns pais que eu acompanho, né, que tiveram familiares, né, no seu contexto, que foram muito autoritários, estes tendem a ser um pouco mais permissivos com seus filhos, porque eles trazem essa questão já para a vida adulta de todo o sofrimento, de toda a questão, como foi na infância, né, de ter tido esses Uhum. pais
muito autoritários, porque acabam sendo figuras mais agressivas até. Tanto na forma de falar, né? Existem muitas agressões verbais e até físicas também. A gente vê isso na nossa história, né? De sociedade mesmo. Então, Tá. esses pais que sofreram muito na sua infância, exato, Uhum. com seus próprios pais, tendem a não querer repetir o mesmo com os seus filhos. Só que como eles Ah, têm um modelo mais adequado de parentalidade, eles acabam saindo de um extremo e indo para o outro, que é saindo do autoritário e vão direto para o permissivo. Então, porque o permissivo já é um estilo parental que a gente até não falou dele ainda. E sim, são pais que são, ia te perguntar. têm baixa exigência, né, de Ah, regras, enfim, mas são pais extremamente afetivos. Então, acaba tendo um desequilíbrio aí também, né? Então, entendi. eu percebo isso na minha prática clínica. E o que acaba não sendo também interessante para essas crianças, né? Esses pais que são mais permissivos, porque assim como o negligente na questão das regras, são pais que acabam sendo mais maleáveis com essa criança, acaba deixando mais a criança decidir pelo que ela quer, na hora que ela quer. Então, são Aham, pais que, um exemplo muito comum, né? Está no shopping, passeando com seu filho, o filho quer ir no parquinho, não tem condições de fazer aquilo naquele momento, mas acaba permitindo, porque não quer que a criança chore, não quer que a criança se frustre. Então, eles se preocupam muito com a questão afetiva da criança e acabam deixando de lado a questão das regras e da criança entender sobre limites também, o que é muito importante e que previne uhum. muitas consequências negativas na vida adulta. Sim, inclusive consequências negativas que eu, trabalhando com adultos, eu observo. Eu atendo só a partir de 18, né? É, comportamentos, Lore, que, bom, às vezes a pessoa procrastina, por exemplo, porque não consegue atrasar o reforço, não consegue atrasar uma recompensa. Então, se ela tiver que escolher entre comer uma coisa aqui e comer uma coisa ainda mais gostosa depois, ela não consegue, ela não tem autocontrole suficiente, não desenvolveu esse autocontrole a ponto de conseguir tolerar a abstinência, a privação do que ela queria, gostoso aqui, deixa eu beber minha água, em nome de uma coisa mais gostosa no futuro. Ela não consegue. Tem muito a ver, imagino, usando aqui mais lógica do que minha experiência, talvez tenha muito a ver com o estilo permissivo. Quer dizer, essa pessoa teve a vida toda acesso às coisas que ela queria, na hora que ela queria, porque o pai e a mãe, ou a mãe no caso, não estabelecia regras. Quer dizer, era mais permissivo, como você mencionou. Então, também é deletério, também é prejudicial, né? De fato. E esse tema é muito gostoso, Lore. Esse tema da esse tema da. Caramba, esqueci o termo agora. Parental. Os Estilo estilos parental. parentais. Exato. É bastante interessante porque explica muita coisa da fase adulta, muitos problemas, inclusive em relação à procrastinação mesmo, né? Que é a minha área ali. O Pitch falando, Lore, eu lembro lendo na pesquisa dele, ele falando sobre como a nossa sociedade acaba, o pai ou a mãe, né? É, e ou a mãe, acaba lidando diferente com alguns comportamentos a depender do gênero da criança. Ele fala da agressividade, por exemplo. Tem pesquisa que demonstra que as meninas são mais punidas por comportamentos agressivos do que os meninos, em geral, na nossa cultura. Porque, inclusive, elas sentem mais ansiedade, mais culpa, que são respostas emocionais à punição que elas receberam. Os meninos, eles são mais permitidos fazer esse tipo de coisa, né? Então, em relação, por exemplo, à procrastinação, parece haver um padrão nesse sentido. No meu perfil no Instagram, que eu falo Hoje Não Procrastino, né? Depois eu vou te pedir para compartilhar o teu também, viu, Laura? O Hoje Não Procrastino, basicamente, a proporção de homens e mulheres é esmagadora de mulheres, realmente. Então, talvez esse dado que o Pitio traz, de que é um comportamento mais permitido para homens, tenha uma relação com o sofrimento dessa pessoa que está ouvindo a gente falar aqui, que está aprendendo sobre estilo parental, talvez para tornar o estilo parental dela mais saudável, mas está se identificando com algumas coisas também, ela entenda melhor porque que ela vive alguns problemas que ela vivencia, né? E na prática, então, a gente tem de fato um sofrimento maior associado a procrastinar quando você nasce no gênero feminino. Esse é um ponto importante. Lori, tem um ponto também que eu acho interessante de citar e eu queria muito saber de você, até para a gente encaminhar para as nossas conclusões, tá? A respeito de contracontrole, que na nossa ciência, na análise experimental do comportamento, é quando a gente se revolta contra a pessoa, o agente que está fazendo a gente se comportar de uma forma não desejada. Aquela pessoa que está obrigando a gente. Pensando em pai e mãe, deve haver muita exemplo de contracontrole na sua experiência prática. O Pitchell comenta que a procrastinação pode ser uma forma de contracontrole, inclusive, aprendida, porque os pais acabam sendo, no estilo parental autoritário, muito exigentes, demandantes, críticos e pouco responsivos, como você colocou. Então, às vezes, procrastinar
é um comportamento que você que está assistindo ou ouvindo a gente pode ter aprendido nesse tipo de situação, de contingência, que é o termo que a gente usa. Esse pode ter sido o berço do seu aprendizado também. De alguma forma se livrar um pouco de tanta cobrança, de alguma forma se vingar um pouco, de alguma forma devolver um pouco, a pessoa vai ficar enfurecida quando você não faz aquilo que ela está tão interessada que você faça, né? Acontece muito, Lore, de o contra-controle ser um comportamento muito comum das crianças em relação a perfil autoritário, de pais, por exemplo. Sim, acontece muito e, na verdade, o que eu percebo é a mentira. É um Mentir. exemplo de contra-controle. O mentir é o mais comum nas crianças, principalmente nesses pais que são mais autoritários, que são aqueles pais que, por exemplo, eles chegam em casa e aí tem um objeto quebrado. E aí eles perguntam, você quebrou isso? Aí o filho fala, sim, quebrei, foi sem querer, o filho até se desculpa, né? E aí esses pais punem essa criança. Então agora você vai ficar de castigo, você não vai jogar no videogame, você não vai sair para brincar, porque você quebrou isso aqui, nananã. Tem uma punição muito excessiva. Então o que é que essa criança vai fazer no futuro? Quando acontecer alguma outra situação e que os pais perguntarem quem quebrou, quem fez isso, essa criança vai falar, não sei, não fui eu, não vi. Então ela vai fugir, ela vai omitir uma informação, vai mentir para não sofrer a mesma consequência, a mesma punição que teve num episódio semelhante. Então, acho que nesse exemplo aí de contra-controle, o mais comum na infância que eu percebo é o mentir, justamente quando vem associado a uma punição muito intensa quando a criança conta a verdade. Então, ela vai fugir dessas consequências punitivas, né? Pensando na perspectiva da criança, faz muito sentido, porque qual foi a consequência que eu tive de falar a verdade aqui, né? Você diria que a baixa, a alta frequência de mentiras é um mau sinal na relação pai-filho? Quer dizer, se seu filho mente muito, talvez exista um nível de autoritarismo no seu estilo parental exacerbado. Você diria que uma coisa pode significar outra, Lore? Sim, pode acontecer, né? Falando mesmo da minha experiência clínica, o mais comum é isso acontecer mesmo, né? Então a gente vai investigar justamente como que está sendo essa relação dos pais com essa criança, como que são esses diálogos, como que eles consequenciam os atos dessas crianças para poder a gente ir modelando para comportamentos mais desejados. Então, assim, falando até um pouquinho da comunicação positiva mesmo, que é muito interessante nesse estilo parental participativo que a gente vinha falando. Quando a criança erra, e aí como é? Porque esse pai autoritário, ele vai punir, né? O pai autoritário, ele tem um índice muito alto de punição, como eu falei, tanto física quanto verbal, enfim. Já tem como a gente consequenciar essa criança de uma forma mais adequada e mais respeitosa, que é justamente essa comunicação positiva. Então, assim, esse tá um exemplo muito comum, né? A criança pega um copo com suco, ela tá tomando suco num copo e ela deixa cair, ela derruba. E derrama, suja tudo. Então, geralmente, os pais que são mais autoritários acabam sendo mais explosivos. Então, vão gritar com essa criança, vão reclamar porque ela derramou o suco, vai punir essa criança, né? Pode deixar de brincar, de assistir, de fazer uma coisa legal que essa criança gosta, porque ela deixou derramar o suco. Só que é uma conduta mais interessante e respeitosa, que vai, inclusive, ensinar uma habilidade para essa criança, é justamente quando esse filho derrubar esse suco, você manter também o seu autocontrole emocional, porque a questão emocional é aprendida observando também. Então, esse pai que é mais explosivo vai ensinar essa criança a ser explosiva também quando as coisas não saem da forma que ela gostaria, né? Então, os pais mais participativos e que têm uma comunicação positiva, como que seria a conduta dessa situação, né? O filho derramou o suco, sujou o chão. Como que seria isso? Então, é chegar e falar, o filho derramou o suco, mas calma, a gente vai limpar, você vai me ajudar. Então, vamos pegar o pano para a gente enxugar. Quando derrama, a gente enxuga dessa forma. Tomar cuidado com o copo. Porque se for um copo de vidro, por exemplo, né? Cuidado para você não se machucar. Então, ter toda uma orientação, porque isso sim vai fazer com que a criança, numa situação semelhante no futuro, ela tenha mais cuidado ao manusear esse copo. Ou quando ela sujar ou derrubar alguma coisa, essa criança já vai aos poucos sendo mais autônoma nesse sentido de pegar e limpar e não depender desse adulto, dessa bronca desse adulto, porque você vai ensinar a criança a lidar com os problemas e com as intercorrências da vida. Então, é como eu sempre costumo falar para os pais.
essas habilidades que vocês desejam para os filhos precisam ser ensinadas na infância nessas pequenas situações. Então, os Sim, pais que querem que o filho tenha já é um um quarto aprendizado. arrumado, Uhum. precisa, nessas situações do dia a dia, ensinar a criança que o que tira do lugar precisa ser colocado, mas de uma forma muito respeitosa, falando isso de uma forma respeitosa e, obviamente, dando exemplo. Porque não Aham. adianta eu estar com o meu quarto todo bagunçado e mandando meu filho arrumar o dele, né? Aham. Precisa ser uma coisa construída ali no dia a dia. É de fato uma construção, não é, Lore? E um trabalho de médio e longo prazo. De fato, bom, quando eu era mais novo, Lore, eu não imaginava a ideia de ter filho. Não sei se você imagina, mas não, eu vou criar um outro ser, porque dedicar tempo e energia a outro ser, porque se parece ser tão trabalhoso. Conforme eu fui amadurecendo, eu descobri que talvez não exista uma tarefa mais nobre do que entregar um ser humano saudável para o mundo, né? E isso realmente é um trabalho de uma vida, né? Caramba, é muito interessante, desenvolve muito, imagino, desenvolve muito você como ser humano também, porque eu, atendendo pessoas, Laura, eu precisei me desenvolver muito para conseguir lidar com as minhas emoções e ensinar outras pessoas a lidarem com as delas. Então, imagine que a tarefa de ser pai e ser mãe seja muito, seja muito por aí também, né? Enfim, na prática acaba sendo um desenvolvimento mútuo. Bom, Laura, eu queria então encaminhar para a gente concluir. Queria saber se existe algum ponto, alguma dica, se você quer recomendar algum material além do seu perfil. Já aproveita e já comenta no seu perfil para esses pais e essas mães que estão ouvindo a gente aqui, que se identificaram bastante em relação à sua infância, que entenderam como é que faz para desenvolver um ser humaninho, né, um serzinho mais saudável, que provavelmente tenha menos questões com a procrastinação no futuro. Teria algo que você me indicaria, além do seu perfil? Uhum, sim, inicialmente meu perfil, né, no Instagram, que é Aham, @pc.lorena_queiroz. aham, Lá eu apareço, né, de vez em quando para dar algumas dicas, algumas orientações de uma forma muito simples e tento sempre levar uma linguagem muito clara, né, para que sim, as sim. pessoas possam realmente entender o que eu estou falando e aplicar no seu dia a dia com as crianças em casa. Tem um Aham. material, O tem forte, livro, sim, deixa eu só vale. fazer uma intervenção, Lore. O forte da Lore, de fato, é didatizar esse conteúdo. Por isso, inclusive, eu pensei logo na hora, quando a proposta é entregar conteúdo para o público leigo, para as massas. A Lore é muito boa nisso, de fato. Então, você pode perceber como às vezes são detalhes que fazem a diferença na sua orientação, enfim, na sua orientação, no seu estilo de ser pai, de ser mãe. E às vezes é muito tratando de educação, uma informação, um conhecimento, né, uma associação de duas informações ali fazem a diferença para você criar um ambiente mais saudável para você e para o seu pequeno, para sua pequena. Então não deixem de seguir o perfil da Lore, porque realmente vale super a pena. Desculpa, Lore, eu tinha que fazer esse Isso. adendo. Não, imagina. E assim, tem um material, um livro que eu utilizo muito, né, com os pais, com os familiares que eu acompanho na clínica, que é o livro Uhum. Eduque com Carinho, Equilíbrio entre Amor e Limites. Esse livro é de Lydia Weber, que é uma psicóloga, pesquisadora. Ela pesquisa, acho que há mais de 20 anos, 40 anos, se não me Caramba, engano, nessa área. nossa. E são pesquisas, assim, aqui no Brasil, né, que ela faz para a nossa realidade mesmo. Então, eu adoro todo o material que ela tem. E esse livro, Eduque com Carinho, ele foi escrito para os pais. Então, Ah, traz toda uma estratégia diferente. de como lidar com as crianças. Ela é muito didática, ela traz os exemplos bem simples e comuns do dia a dia mesmo, de Uhum. como acontece, de como esses pais podem lidar com essas crianças. Ela traz instruções bem claras mesmo. Além de falar um pouquinho também dos estilos parentais, né? Ela fala sobre cada um deles, e ela Uhum. traz ao final de cada capítulo algumas orientações e dicas para que esses pais possam refletir, né, sobre como tem sido a sua parentalidade para tentar exercer Uhum. ela da melhor forma possível para esses Uhum. filhos. Então, eu tenho esse livro para indicar, que é o Eduque com Carinho. Eu mostro Maravilha. aqui ou você vai. Nossa, nossa. Acho que É, facilita daqui i- para pesquisar na mesma. isso, é esse verdinho aqui. É, Uhum. ele Legal. tem a versão, essa última edição, que é a sétima. Deixa eu ver, tem Uhum. aqui. Ele vem, inclusive, nessa Uhum. capinha laranja, porque Sim, vem sim. aqui dentro o verdinho, que é a versão do Eduque com Carinho Ah, para os pais, e aqui do lado tem um menorzinho, que é o Eduque com Carinho para as crianças. Então, tem algumas olha. atividades, algumas questõezinhas com os temas específicos que foram trabalhados nesse livro maiorzinho para os pais, para a criança também Que legal. utilizar. Agora, é um livro para Bem as crianças pensado. maiorzinhas, a partir de 6, 7 anos, mas é um Sim. material muito bacana que eu utilizo ele como base mesmo para essa construção do diálogo com os pais no consultório e funciona muito bem. Então, quem puder investir nesse livro, vale super a pena.
investimento de fato, né? Uma pessoa dessa, qual o primeiro nome dela? Eu lembro do último, né? Lídia Weber. Lídia. A Lídia Weber é uma pessoa dessa que tem que estar na internet, produzindo conteúdo e entregando Ela às tá, viu? pessoas. Olha aí. Ela tá no Muito bom. Instagram. Inclusive, o perfil dela, se eu não me engano, é @Lídia Weber. A gente pode W? colocar aí depois. É, com W. Ela tem o Pronto. perfil dela no Instagram e que ela sempre posta um conteúdo muito interessante também. Então, quem quiser seguir, vale muito a pena. Maravilha. Então eu vou deixar o arroba da Lore, o arroba do meu perfil, Hoje Não Procrastino, e também vou deixar o da Lídia, porque é um conhecimento riquíssimo. Embora a gente já tenha aqui a Lorena Queiroz Weber, né, para trazer para nós as informações pertinentes. Eu sou Bom, só vou uma deixar, discípula dela. pode ser, né? Vou É. deixar a referência do artigo que eu mencionei para quem quiser ler na íntegra também, né, em relação à procrastinação e ensino parental. E já vou agradecendo você mais uma vez, Lore. Eu não tenho palavras. Em alguns momentos aqui do podcast eu não conseguia conter a minha alegria na face mesmo, porque é realmente muito reforçador, é muito gostoso estar contigo, discutindo esses temas. Super confio no seu trabalho, super sei do valor da psicoterapia infantil, especialmente a orientação de pais, como isso pode mudar a sociedade. É um pouco do porquê que eu convidei a Lore, minha amiga do Bora, para a gente fazer a inauguração aqui. Então, muito feliz, Lore, de você ter aceitado. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente, eu vou disponibilizar também uma plataforma de áudio. Tiveram bastante informações pertinentes, né? Então, estão saindo daqui mais sapientes, né? Mais capazes de criar um clima, né? Uma família mais saudável, por isso mesmo uma sociedade mais saudável. Obrigado mesmo, Laura. Obrigado, obrigado. Ah, imagina, gostei do título, Amiga do Bora. Gostei. E assim, eu fico muito feliz, como eu falei, né? A nossa amizade é muito significativa para mim, principalmente por a gente partilhar da questão profissional, né? E a gente sempre pensar nesses projetos, nesses trabalhos interessantes. As nossas trocas sempre foram maravilhosas e muito enriquecedoras, né? A gente se formou junto, mas a gente cresceu também, a gente tem crescido e continuamos, né, crescendo. E as nossas trocas foram imprescindíveis nessa nossa construção profissional mesmo, né, falando. Então, Essa é fico muito verdade. feliz e lisonjeada mesmo de participar disso. Eu sei que a gente só está começando e torço muito para que esse podcast cresça cada vez mais e quero ver os próximos convidados e ouvir essas entrevistas, porque sempre são muito produtivas. Olha aí, inclusive uma coisa interessante que eu não mencionei, assim embaixo do que você mencionou agora, Laurinha, em relação a como foi imprescindível, lembro inclusive quando eu comecei a atender a gente se vendo para falar dos casos, de fato, a gente tem uma troca bem bacana desde o início da caminhada profissional, desde a graduação, a gente fez estágios televisionados junto, enfim, né, sem palavras. Esse podcast ele surgiu de uma indignação minha, porque, inclusive, ele veio à tona e nem tem nome, mas de fato, veio de uma indignação que é como não tem, na era do podcast, que é o que dizem, estamos na era do podcast, como não tem nenhum psicólogo clínico famoso fazendo podcast. Eu me propus a ser esse bode expiatório, a ser o psicólogo clínico que vai levar um podcast ao alcance das massas, trazendo conhecimento que a gente compartilha nas terapias. Então, é basicamente isso. Agradeço mais uma vez, espero que o pessoal curta. Lore, quem sabe a gente não faz uma parte 2, 3, 4, certo? Sim, E vou vamos finalizando fazer. por aqui. Abraço pra galera, continue acompanhando os próximos e até mais.